mas eu vou fazer uma pergunta direta ao ponto. Eu não vou fazer pro Dudu, não, porque senão o Dudu vai ficar em cima do muro. Eu vou perguntar pro EB. Que EB, isso, cara? é uma campanha vexatória do Atlético até aqui no Campeonato Mineiro? Cara, vamos lá. A gente tem que partir de dois pressupostos. Primeiro, o resultado do fim de semana não foi bom, então tá todo mundo muito puto. A gente tem que tomar cuidado para esse resultado não contaminar a nossa análise. Segundo, é começo de temporada. A gente não pode exigir que os caras estejam na ponta dos cascos. Mas o time está muito abaixo do que se esperava, do que todo mundo esperava, do que eu esperava, né? 9 jogos, tomando gols em 8 deles. A defesa não vem bem, a defesa é uma peneira, né? Você sabe que eu não sou fã da primeira passagem do Sampaoli aqui no Galo, e um dos fatores é que era um time meio desequilibrado. Fazia bastante gols. No Campeonato Brasileiro de 2020, a gente estava, se não me engano, em terceiro no ranking dos melhores ataques da competição, mas a nossa defesa estava lá na rabeira nesse mesmo ranking. Então fazia muitos gols, mas tomava muitos. A gente tem visto essa segunda característica nessa segunda passagem do Sampaoli por aqui. O time tem tomado muito gol, mas pelo contrário não tem feito os gols que se esperava, que se espera de um time de Sampaoli, que seja um time propositivo, um time ofensivo, um time protagonista com a bola no pé. Vexatório é uma palavra muito forte, mas é decepcionante. Frustrante, Bolivar. E queria que você falasse também sobre essa balança entre ataque e defesa. Eu publiquei nas minhas redes que eu fui de edição em edição do Brasileiro, pegando a média do Brasileiro de gols marcados pelo Galo no Brasileiro do ano passado, 1,13, e fui parar lá em 1993, quando o Galo marcou só 7 gols no campeonato, que é uma média pior que a do ano passado. É uma marca que assusta um pouco e que 2026 não tem conseguido se livrar. Sem dúvida, Fael. Eu acho que frustrante é a palavra mais adequada, né? Se o Atlético, tomara que não aconteça isso, não classificar para a semifinal, aí sim poderemos colocar como vexatória. O Atlético, a última vez que deixou de participar de uma semifinal foi em 1997, quando o Galo foi eliminado pelo brioso Leão do Bonfim, o Vila, que faz muita falta na elite do futebol mineiro, né? Desde então, participa de todas as semifinais. E fazia uma campanha rigorosamente igual à de 2025, porque havia empatado os 4 primeiros jogos e depois venceu todas as partidas. Esse ano é a mesma coisa, empatou os 4 primeiros, inclusive o clássico diante do Coelho, 1-1, inclusive pelo mesmo placar ano passado, ganhou do Cruzeiro, como havia ganhado, e depois emendou a sequência de vitórias até chegar à semifinal, vencer a Tombense e ser campeão em cima do Coelho, no hexacampeonato, né? Então esse empate foi realmente muito frustrante, porque a gente sabe, existe uma pressão que vem desde o ano passado com as decepções que tivemos, né? E eu acho que o clássico esse ano, diante do Cruzeiro, a forma que o Atlético se comportou, resgatou de novo aquela esperança, pô. Perdemos o primeiro tempo com 1-0, gol do Caio Jorge, uma falha defensiva, mas você vê que a torcida continuou jogando junto. A torcida, quando reconhece um time combativo, um time valente, um time que dá raça dentro de campo, a torcida joga junto. E aquele dia não foi diferente, conseguimos virar, era para ter sido um placar até maior, porque houve um erro de arbitragem crasso ali, né, daquele pênalti do Kaique, em cima do Bernard, fora as defesaças do Cássio, nos chutes do Scarpa, né, que tinha acabado de entrar. Mas, independentemente disso, então ali o Atlético, de alguma forma, teve uma ótima atuação. Mesmo no primeiro tempo, quando saiu a desvantagem no placar. Conseguiu a virada. Depois vem, na sequência, um bom jogo diante do Palmeiras, né? Nós concordamos que o Atlético jogou muito bem diante do Palmeiras. Estamos falando de duas equipes muito fortes, né? O Palmeiras, principalmente, lutando nas cabeças esse tempo todo, esses anos todos. E o Atlético teve uma boa postura. Poderia também. Aquele gol do Coelho ali, anulado ali pelo Bruno Arleu de Araújo, e no VAR, Wagner Heuwey, um lance totalmente inconclusivo. Não era o Daniel Nobre Bis, não. O Daniel era no Clássico. Era no Clássico. Era no Clássico. Aí, o Wagner mesmo. Ali foi aquelas linhas traçadas. Mas fato é que fomos retomando essa confiança, né, de alguma forma. E aí uma partida muito abaixo ali em Bragança Paulista, onde o time foi totalmente envolvido pelo Bragantino, sobretudo no primeiro tempo. Perdemos a primeira da temporada, mas essas sequências de empate, inclusive esse do sábado, são 5 empates. O Atlético é o time lanterna de pior campanha no Mineiro, tem apenas 6 pontos. A mesma pontuação do Betim. Ainda fica atrás do Betim pela questão do saldo.
Então, claro que isso acaba incomodando muito, mais de 20 mil pessoas, 20.187 lá. Um tropeço em casa, onde o Atlético chega na última rodada agora diante do Gato do Mato, no próximo sábado, não dependendo só de si. Você imagina bem, né? Então o Atlético, você vê, no segundo tempo, colocou o Bernard, colocou o Dudu, colocou o Hulk, demorou para colocar o Cassier, que veio para ser o nosso 9, aos 43 minutos, ninguém entende isso. O Atlético nessa partida saiu na frente do placar, porque até então vinha saindo atrás do placar e tendo que julgar e correr muito mais para conseguir a virada, e conseguiu ceder o empate novamente. E com todo respeito ao Atlético, que corre sério risco de rebaixamento. Então o vexatório será se o Atlético não chegar a essa semifinal. E agora preocupa, claro, porque você chega numa decisão onde você tem que vencer o Itabirito. E não depende só de si, porque se o RT vence o jogo dele, né, contra o Cruzeiro, será que o Cruzeiro vai se esforçar? E se o Tombense vence também, o Atlético pode vencer e ainda assim ficar de fora. Né? Então não poderia ter acontecido mesmo porque era para manter aquela sequência ali de boas atuações, notadamente diante do Cruzeiro e do Palmeiras, e também de vitórias, né, e de boas atuações. O Atlético agora cai de novo e chama de novo essa pressão. Né? Complica o fácil. Né? Então, realmente preocupante nesse aspecto.